Agora sim. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta quinta-feira, dia 30 de abril do ano 2026. 30 de abril do ano 2026, chegamos a mais um final de mês. Agradecidos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, como Ele tem nos ajudado, como tem suprido em cada uma das nossas necessidades, como tem nos livrado de tantas e tantas coisas. Se nós pudéssemos ver todos os livramentos que Deus nos dá dia a dia, nós ficaríamos surpreendidos. Bom dia, nossa irmã Berna, na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus venha abençoá-la, que Deus venha abençoar a sua filha Valéria, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua casa desde agora e para sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Bom dia, nossa irmã Idalina, que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor seja sobre sua casa, sobre sua família, aqui na cidade de Cacequi, que Deus derrame poderosas bênçãos sobre a sua casa. Ontem começamos a falar sobre o rei Davi. No capítulo número 17 de 1 de Samuel, no capítulo número 16 de 1 de Samuel, nós temos ali a unção de Davi como rei sobre Israel. Era um menino, um jovem. Agora, o que aprendemos de Davi? A sua obediência aos pais, sua submissão à autoridade paterna. Bom dia a minha esposa Marta, minha filha Ana, que Deus venha abençoá-las poderosamente nesta manhã. A submissão de Davi com respeito a seus pais é algo notável. Vamos lembrar que Davi foi ungido rei sobre Israel. Porém, ele não foi lá no palácio correndo dizer para Saul: entrega-me a tua coroa porque tu foi rejeitado por Deus. Isso ele não fez. Ficou na sua casa, estava servindo a Saul, como músico, pois Saul estava sendo atormentado, diz a palavra do Senhor, por um espírito imundo. E Davi, quando tocava, quando louvava ao Senhor, aquele homem se acalmava, o espírito se acalmava. O espírito não ia embora, mas se acalmava, porque aquele espírito tinha vindo de parte do Senhor sobre a vida de Saul. Por ele ter desobedecido, por ele ser rebelde ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós estávamos falando no dia de ontem da guerra entre filisteus e israelitas. E hoje vamos começar no versículo número 17. E Jessé disse a Davi, o seu filho: toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo a teus irmãos. E carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos, e toma deles garantia. Onde estava o rei de Israel? Na casa, juntamente com seu pai. Quem iria fazer o rei de Israel? Estava ao serviço de seu pai.
estava obedecendo a um pedido do seu pai. Mesmo ele sendo um rei, ele já tinha sido ungido rei, não podemos deixar isto de lado. Aquele cargo não subiu para a cabeça de Davi. Davi continuou sendo o mesmo. Menino obediente, menino cuidadoso, menino trabalhador. Não subiu. É engraçado que temos que falar do que pertence a nós. Estamos inseridos, estamos amalgamados dentro do corpo de Cristo, que é chamada a sua igreja. Agora, quando alguém recebe ou é selecionado como diácono, como porteiro, enfim, parece que aquela pessoa tem uma transformação na sua vida. Se sente mais importante. Buenos dias, Pastor Vicente, que Deus lo bendiga. Na cidade de Montevideo, nosso irmão, nosso Pastor Vicente, que Deus venha abençoá-lo poderosamente, sua casa, sua família, que a graça de Deus esteja sobre eles neste dia. Então, as pessoas têm um ditado que diz que se nós queremos conhecer alguém verdadeiramente, é somente dar-lhe um cargo. Damos um cargo para alguém e vamos ver a mudança na vida dessa pessoa. Porém, Davi tinha sido ungido como monarca de Israel. Ele não tinha um cargo qualquer. Ele tinha sido ungido como rei, mas ele continuou sendo aquele mesmo menino, falta dizer, obediente, honrando praticamente ao seu pai. Seu pai vai enviá-lo ao campo de batalha. Mal sabia Davi o que Deus tinha preparado para ele. Deus tinha preparado algo para Davi, para elevar, para fazê-lo conhecido, para que ele viesse ser reconhecido em Israel como homem valente que ele era. E ele vai obedecer e vai ir até o acampamento. E no versículo 19 nós vai dizer: Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador e pegou e foi com Jessé, como Jessé e pegou e foi como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira quando o exército estava avançando para a luta e gritava para a batalha, pois Israel e os filisteus haviam ordenado batalha, exército contra exército. Temos algo para resgatar aqui também de Davi. Era um jovem extremadamente responsável pelas suas tarefas. Aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos para ele administrar desde jovem, que era o cuidado das ovelhas do seu pai. Aquilo que ele tinha recebido para administrar. Ele era o responsável pelo cuidado das ovelhas do seu pai. Mais na frente, nós vamos ver o que seu irmão vai dizer a respeito às ovelhas. Mas Davi teve essa preocupação de não deixar essa responsabilidade sobre o seu velho pai. Ele vai deixar um guardador. Ele vai deixar alguém
cuidando, pastoreando aquelas ovelhas, pois seus irmãos estavam na guerra. Ele estava indo para lá em obediência ao seu pai. Saber dos seus irmãos para trazer notícias para poder alegrar o coração do seu pai. Imagine naquela época, onde a comunicação era muito escassa e demorava muito em chegar a informação de um extremo a outro do país. José, logicamente, como qualquer outro pai, estaria preocupado pelos seus filhos. Estaria preocupado pelo resultado da guerra. Ele queria saber dos seus filhos. E ele vai pedir uma garantia para Davi de que seus filhos estavam bem. Traz garantia. A preocupação de um pai pelos seus filhos. Davi vai chegar até ali e vai deixar. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem e correu para o exército, veio e saudou aos seus irmãos. E aqui vem a parte interessante. E quando ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, o nome Golias, dos exércitos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras. E Davi as ouviu. E continua dizendo a história bíblica. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: vistas este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que matar o rei enriquecerá com grandes riquezas, e lhes dará sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel. Agora, continua dizendo Davi: quem é este filisteu incircunciso para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? De repente, a linguagem muda. Do exército de Israel, do exército de Saul, para o exército do Deus vivo. E isto quem vai fazê-lo é justamente Davi, aquele jovem que está ali para saber notícias do seu irmão. E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: assim será feito ao homem que matar. E ali estava Eliabe, seu irmão mais velho, o primogênito. Ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. Vamos ver o que vai dizer Eliabe e já vamos falar sobre isso. A ira de Eliabe contra Davi, e lhe disse: por que descestes para cá? E com quem deixaste? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: o que fiz agora? Não há uma causa. E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. Eliabe. O nome de Eliabe significa Deus é Pai. Falamos o dia de ontem. Primeiro, Eliabe vai desprezar, veja bem,
aquilo que sustentava a sua família, que eram as ovelhas do seu pai, da sua família. Aquelas poucas ovelhas com quem deixaste. Ele está chamando a Davi de irresponsável, de curioso, de mexeriqueiro, de fofoqueiro, se você quer dizer assim. O que tu vieste fazer aqui? A palavra de Deus está dizendo que se incendeu a ira no coração de Eliabe. Ele ficou irado contra o seu irmão de sangue. Ele não estava fazendo nada para aliviar a dor do povo de Israel, Eliabe no caso. Ele estava atemorizado como todo o demais exército. Agora Davi está ali com um propósito que Deus tinha preparado para ele. E Davi não foge ao chamado, ao propósito de Deus para a sua vida. Você sabia que Deus tem um propósito com a sua vida? Deus não salvou você para você ficar esquentando o banco dentro da sua igreja. Olha lá, e até quando vai. Mas Deus chamou você para fazer a diferença. Deus tem um propósito com a sua vida. E esse propósito é um chamado que Deus tem para você. Ontem estávamos num lar onde nós realizamos uma atividade naqueles lares que abrem as suas portas. Nós ali estamos uma vez por semana levando uma palavra de Deus. Chama-se Grupos de Conexão. E nesse grupo de conexão nós vamos aprender a palavra de Deus. Vamos nos conectar com a palavra de Deus. Vamos nos conectar com o lado espiritual. Vamos nos conectar com o reino de Deus. E justamente a palavra é propósito. Estamos falando sobre propósito. O propósito de Deus para nossas vidas. Deus nos dá uma nova identidade, mas também Deus nos chama. Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons, para que nós venhamos colocá-lo em prática. Às vezes nós não sabemos aquilo que realmente nós temos porque simplesmente não praticamos. Ou não experimentamos algo novo. Não nos animamos, não temos coragem e ficamos ali escondidos. Ficamos na retaguarda. Não fazemos absolutamente nada porque não nos sentimos capacitados. Pois bem, é justamente a esses que Deus chama. Aqueles que não são capacitados para que Deus possa capacitá-los e envergonhar aqueles que se creem sábios demais. Deus tem uma oportunidade para a sua vida. Talvez Deus quer te usar em cura. Deus quer te usar em interpretação de línguas. Enfim, Deus tem um dom para você. Deus tem um chamado para você, para servir no reino de Deus. E Davi estava ali e vai perguntar para o irmão: o que eu fiz agora? Qual é a causa da tua ira? Te incomodei? Te ofendi? Mas o certo é que Eliabe se levanta contra Davi. Quando você se propõe algo, e ontem justamente estávamos falando isto, nesse lar que nós estávamos, e ali alguém disse: cada vez que eu faço um propósito de me consagrar ao Senhor, de chegar até a casa de Deus,
Quando chega a hora de sair, vem uma luta, vem uma guerra, vem uma tempestade. Porque o inimigo não deseja, não quer que seu nome seja conhecido nos céus. Ele não quer que você se levante contra ele. E ele vai usar alguém para tentar impedir. E ele vai usar alguém, assim como estava usando a Eliabe, para dizer: tu quer aparecer, tu quer fazer isto, cuidado. Para quem nós comentamos nossos sonhos, nossos projetos, aquilo que nós desejamos realizar nas nossas vidas. Cuidado. Sempre digo que Eva emprestou seus ouvidos para a serpente. Cuidado. Por aí você está emprestando também seus ouvidos e dialogando com a serpente e não percebe o engano. Cuidado com isso. Vamos lá. E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma. Deixou seu irmão, ignorou aquelas palavras de seu irmão. Se virou para outro. Vamos ver para outro. O que vai fazer o rei com aquele homem que vença a esse incircunciso, a esse gigante? E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles relataram diante de Saul. E ele mandou buscar. E Davi disse a Saul: que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. Teu servo irá e lutará contra este filisteu. Eu vou me colocar na brecha. Sabe que tem muitas pessoas por aí, até dentro do núcleo familiar muitas vezes, que estão sofrendo, que estão enfrentando sérios problemas, que são os seus próprios gigantes. E o propósito de Deus é usar você. Ah, mas quem sou eu? Sou insignificante? Quem era Davi? Um menino insignificante lá de Belém. Um cuidador de ovelhas. Cheiro de ovelhas. Os pés talvez machucados pelas pisaduras das ovelhas. E Deus olhou para ele. Primeiro ungido rei. E agora está para dar uma grande vitória para Davi. Você pode se colocar na brecha. Não é ir brigar com o vizinho, com a vizinha, com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, não. É colocar-se na brecha em oração, em intercessão por aquelas pessoas. E quando Deus der a oportunidade, porque é Deus quem nos dá a oportunidade, Ele vai colocar essa pessoa ao seu lado. Ao seu lado. Para que você venha falar para ela. Quantas vezes nós encontramos com pessoas, veja bem, estamos numa fila na lotérica, por exemplo, para pagar as contas, água, luz, internet, tudo isso aí. Aqui, Pastor Vicente, se paga na lotérica, que vem ser como se fosse no Uruguai uma agência de quinela, 5 de ouro, tudo isso. Então ali você paga as contas. E nessa fila que estamos ali tem pessoas que muitas vezes começam a conversar conosco e começam a contar em sua história de vida. Abrem o seu coração. Começam a contar em seus problemas, suas lutas com filho, com esposo, com trabalho, com isto, com enfermidades. E quais são as nossas respostas?
Muitas vezes a nossa resposta é: eu também estou passando por isto, por aquilo, e esquecemos de falar que aquele gigante pode cair por terra no nome de Jesus. Esquecemos de falar de que existe um Deus todo-poderoso que pode solucionar o problema dessa pessoa. São oportunidades que o Senhor apresenta diante dos nossos olhos. No próprio banco do ônibus, no posto de saúde. Estamos sentados ali no posto de saúde ou no hospital. E as pessoas buscam conversa. Às vezes é demorada. Ali no posto, no hospital, na emergência, é demorado o atendimento? É. E as pessoas começam a conversar. E muitas vezes a conversa começa justamente pela demora no atendimento. E aí começam a abrir o seu coração, e eu estou aqui por isto. E nós, em vez de falar de Cristo, em vez de falar como derrubar, matar, exterminar esse gigante, nós começamos a falar: eu também estou aqui por isto, por aquilo, papapá. Só falta nós abraçar e chorar juntos. Quando na realidade nós temos uma palavra de fé, de esperança para essas pessoas. Não é só o pastor. Você também tem, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para Davi era ele chegar até ali para quê? Para derribar o gigante. Para derribar o gigante. Versículo número 39. Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. Logo dele falar com o rei Saul vai oferecer sua armadura a ele. E Davi vai rejeitar todas aquelas armas que foram dadas pelo rei Saul. Sabe, Deus dá uma estratégia para cada um. A estratégia pode ser a demonstração que Deus deu para nós, ou para minha esposa, nesse caso, não vai ser a mesma que Deus vai dar para você. Por exemplo, agora estamos com esses grupos de conexão e está dando um muito bom resultado. E se você deseja ter um grupo de conexão na sua casa, aqui em Cacequi, fale conosco. Fale conosco. Entre em contato conosco. Nós, com muito prazer, estaremos chegando até o seu lar, para levar uma palavra, para levar uma oração. Nós devemos de deixar de fazer aquela cópia do que os demais fazem. Hoje tem algo engraçado e sempre existiu. Aquela igreja lá está fazendo tal coisa. Mas eu vou fazer algo parecido desta maneira. E sempre estamos tentando criar alternativas, criar novas estratégias. E a maior estratégia que temos, Deus já nos entregou nas nossas mãos, que é a sua palavra. Não é pela nossa própria força, é pelo Espírito do Senhor. É Deus quem vai nos fortalecer e nos dar essa sabedoria. O certo é que ele tomou na mão o seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. Tem muitos estudos, muitas especulações. Por que Davi pegou 5 pedras?
Isso vamos perguntar ao Senhor o dia que nós estiver na presença dele. Ou ter a oportunidade de perguntar para o próprio Davi. Mas deixemos de especulações. Se não está escrito na palavra de Deus, era para que eu e você não ficássemos sabendo. Agora, ele vai se preparar. Veja com que ele vai enfrentar-se a Golias. Com uma funda, um cajado e 5 pedras. Essas são as armas de Davi. Armadura, a armadura do Senhor. Uma armadura invisível que o inimigo não está enxergando, mas que ela está nos guardando, que ela está nos protegendo. Se este vídeo está sendo de bênção para você, agora, vá e compartilhe para 2 pessoas. 2 pessoas, pode ser seus familiares ou amigos. Faça isso no nome de Jesus. Compartilhe este vídeo. E quando o filisteu olhou e viu a Davi, ele o desdenhou, porque ele não passava de um jovem, ruivo, de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão, para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Em outras maneiras, ele quis utilizar-se do medo que ele tinha imposto sobre a nação de Israel, que ele tinha falado para os israelitas. Aquele medo, que o inimigo sempre trabalha com esse medo, para que nós venhamos recuar, minha irmã Vânia, mas recuar jamais, nós temos que avançar. Deus abençoe a vida da nossa irmã Vânia, lá no Ceará, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. E ali estava preparado Davi para enfrentar aquele gigante. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e com a lança. Em outras traduções diz com jabalina. E com o escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e arrancarei a tua cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus, neste dia, para as aves do céu, e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que é um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele te entregará nas nossas mãos. Palavras de Davi. Confiança, fé, esperança, intimidade com Deus. Davi era um menino que conhecia ao Senhor. Ele tinha experiência no seu pastoreio de ovelhas, que nós não lemos aqui por questão de tempo. Ele tinha essa experiência, pois ele já tinha matado o leão, já tinha lutado contra ursos, que absolutamente ninguém sabia. Seu pai não sabia, seu irmão Eliabe não sabia disso. Desdenhavam o trabalho que fazia Davi. Eu não sei, talvez você está pensando que a palavra não sei para quem é. Mas o que eu sim sei é que tem alguém que pensa que o que está fazendo ali na igreja é tão pouco. Ei, Deus te colocou para cuidar dessas poucas ovelhas, como disse Eliabe. Mas cuida com responsabilidade, com integridade, com temor ao Senhor. Cuida, administra aquilo que Deus colocou
nas tuas mãos. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente sua vida aqui na cidade de Cacequi. Um grande abraço para seu esposo, seus filhos. Que Deus venha abençoá-los. Parece que hoje estava bom para ficar um pouquinho mais na cama. Falando disto, no dia de amanhã não estaremos. Realmente não estaremos. Amanhã é o dia do trabalhador. Então temos uma programação aí e não vamos poder estar no dia de amanhã com a nossa live, mas sim, segunda-feira nós estaremos novamente. Sábado e domingo, sim, vamos mudar o horário para 8h30, estaremos com a Bíblia, o Mate e Amanhecer em espanhol, não aqui nesta página que nós estamos agora, na página do pastor Juan Teixeira. A página aí você pode procurar aí no Facebook e já aproveita e toca o dedinho ali e começa a seguir-nos. Vamos estar com a nossa transmissão em espanhol esses 2 dias, pois alguns irmãos de Canelones por lá nós pediram para que nós fizéssemos, outros ali na Argentina que não entendem muito bem o português, então pediram para nós fazer em espanhol, e nós fazíamos à noite, mas fica muito corrido com as atividades da igreja. Então, sábado e domingo pela manhã, tranquilamente, tomando um chimarrão, estaremos com a Bíblia, o Mate e o Amanhecer na página do pastor Juan Teixeira em espanhol. Meus amados, que nós possamos aprender com Davi. Tem oportunidades que Deus apresenta para nós, que são oportunidades exclusivas, e elas chegam somente uma vez. E essa oportunidade nós não podemos perder de jeito nenhum, porque é o que Deus está esperando para que nós possamos avançar. E essa oportunidade pode estar em qualquer lugar, como falamos. Na fila da lotérica, na espera pela consulta, no ônibus, que muitas vezes viajamos daqui a Santa Maria por motivos de saúde e muitas vezes vamos sentados junto com alguém e conversamos de política, falamos do prefeito, falamos do presidente, falamos dos vereadores e não falamos de Cristo. E não falamos de Cristo para aquela pessoa. É para pensarmos que aquela pessoa tem um gigante para derrubar. O final desta mensagem será na segunda-feira. Pai nosso que estás no céu, Senhor, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos. Senhor, reconhecemos, Senhor eterno, que nada somos sem ti, meu Pai. Senhor, tu eres quem nos fortalece, tu eres o Deus quem nos socorre, tu eres o Senhor Deus quem sempre estás ao nosso lado. Senhor, eu quero orar por cada um dos meus irmãos nesta manhã. Senhor, tu conheces o coração de cada um deles e tu sabes também, ó Deus, a situação por a qual eles estão passando, Senhor. Meu Deus, venho olhar para eles, Senhor. Vem, Senhor Deus, dar-lhes a capacidade, dar-lhes a unção, a ousadia, a coragem, meu Pai, para que eles possam derribarem, exterminarem esse gigante que tem se estabelecido na sua vida, no seu lar. Que tu venhas, ó Deus, dar-lhes, Senhor eterno, essa força do teu Santo Espírito, para que eles possam enfrentarem toda sorte de adversidade e saírem vitoriosos, meu Pai. Senhor, é no nome de Jesus, Senhor, que te louvo nesta manhã e que te agradeço, meu Pai. Te agradeço, Senhor, também por ter chegado a este final do mês de abril. Senhor, muito obrigado, meu Pai, e que tu venhas abençoar a cada trabalhador, a cada trabalhadora, que estará comemorando seu dia no dia de amanhã, meu Pai. Que tudo possa transcorrer em paz,
que tudo possa estar debaixo da tua graça e da tua proteção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que Deus abençoe suas vidas. Não esqueça, toque com o dedinho ali e compartilhe este vídeo com um amigo, com um familiar, com alguém que esteja aí. Um grande abraço também, pastor Vicente, que amanhã é dia de churrasco. Yolanda, lá na cidade de Artigas, Uruguai, tanto tempo. Nossa irmã Yolanda, que Deus venha abençoá-la, que a graça de Deus venha alcançar a casa, teus filhos, e creio que até os netos, porque vamos ficando já com a idade avançada e vão vindo os netos já. Que Deus venha abençoar a tua vida, Yolanda. Chegaste no amém. Mas te convido para segunda-feira, 7 horas da manhã, estar aqui junto conosco para compartilhar a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que Deus abençoe suas vidas poderosamente. Que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Amém.